Boa, boa tarde. Hoje eu estou aqui com o João, é o nosso enfermeiro lá no João 23. Eu trouxe ele para enriquecer o nosso trabalho. Por quê? Porque ele, além de ser o nosso enfermeiro atuante, ele é professor da Newton de Paiva, professor da pós-graduação da UFMG e ele é acadêmico em medicina também. Então, primeiro eu quero agradecer ele pela disposição, por estar sempre acessível a nós, por ser uma pessoa que dá a condição da gente sempre se chegar até ele. Eu, pelo menos, tenho muita liberdade com ele, a nossa equipe também sempre tem. Então, muito obrigada, viu, João, por você estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Tá. Olha, agora, turma, como vocês já tiveram o conceito de emergência em saúde pública, já explanamos para vocês bastante conhecimento sobre emergência pública. O nosso SUS, ele nasceu a partir de uma grande emergência em saúde pública. Por quê? Porque ele nasceu a partir do que o Oswaldo Cruz, ele descobriu que foi da febre amarela. Foi aí que surgiu o SUS. Então hoje, João, nós trabalhamos no João 23. O João 23, ele é uma referência em trauma. E ele recebe emergência em grande escala, em escala muito grande. Então, como por exemplo, epidemias da dengue, o H1N1, os desastres naturais, como de Brumadinho, por exemplo. E o hospital, ele possui algum plano de ação e resposta? Como é que funciona isso quando chega essas grandes epidemias? Sim, a gente tem lá na instituição um plano de atendimento a catástrofes, né? E, em suma, ele funciona da seguinte forma: o Corpo de Bombeiro, em conjunto com o SAMU, identifica uma catástrofe, né? Eles vão estimar a quantidade de pacientes antes de ele entrar na cena, né? E eles vão comunicar a gente. Eles ligam para a coordenação médica do hospital. Eles têm um acesso facilitado com a coordenação médica. Eles têm o contato do telefone celular privativo do coordenador. Então eles comunicam esse coordenador e esse coordenador vai começar a comunicar. O coordenador médico começa a comunicar os coordenadores, principalmente da enfermagem. Porque, de certa forma, a gente está na linha de frente para ajudar a iniciar esse plano de catástrofe. Na urgência nossa, como que funciona? O coordenador ele é comunicado, o coordenador médico comunica a coordenadora de enfermagem, que por sua vez comunica os enfermeiros e a equipe técnica de enfermagem. E a gente começa a movimentar os pacientes. Então, assim, para quem não conhece o Hospital João 23, ele tem um setor de urgência que é um setor extremamente grande. A gente tem as unidades de internação, que são os andares, e a gente tem o CTI, o bloco cirúrgico, que fica ali no térreo junto com o setor de urgência. Então, o que a gente faz na prática? A gente vai procurar aqueles pacientes que estão com proposta de alta ou tem condição de alta. Exemplo legal é aqueles pacientes que a gente tem, que você conhece bem, os pacientes da ortopedia que tem fratura fechada e estão lá aguardando 5, 6 dias uma transferência para fazer uma cirurgia eletiva, levando em conta que no hospital João 23 a gente só faz cirurgias em caráter de urgência. Então, assim, esses pacientes eles são liberados para casa, eles vão aguardar a cirurgia em casa. Aqueles pacientes que tinham feito na corrida de leito uma previsão de alta para as próximas 24, 48 horas, eles já estão em condição de ir embora, eles são liberados, né? Com prescrição médica de analgésico e tudo mais, e assim a gente consegue liberar os leitos das enfermarias. No CTI, a gente começa a olhar quais são aqueles pacientes que já têm critério de alta para a enfermaria. E a gente acaba aqui, de certa forma, forçando uma alta para a enfermaria. Lógico que se o paciente complicar, durante esse processo ele volta para o CTI. E na urgência a gente começa a liberar os leitos dos pacientes da ortopedia que estão aguardando, aqueles pacientes que não têm caráter de urgência, porque o Hospital João 23 é um hospital de porta aberta, aqueles pacientes que estão lá no corredor, às vezes nos ambulatórios, a gente dá um jeito de liberar eles. Os pacientes que estão nas duas salas de urgência, eles são encaminhados para o CTI, daquelas vagas que
eventualmente vieram a vagar por causa das altas forçadas para o andar, né? E acaba que a gente libera, assim, em questão de pouco tempo, a gente consegue liberar, desafogar o setor de urgência e emergência. Além disso, eu nem sei se você sabe disso, mas a gente tem lá na sala de politrauma nosso, hoje ela comporta, contando com os 2 leitos de urgência, de reanimação, 20 pacientes, né? Só que, além disso, a gente tem umas estruturas no centro da sala que fica aderida ao teto, que a gente chama de torre. E essas torres, ela tem uma válvula nela. A gente consegue tirar essa válvula, rodar essa válvula e descer a torre na altura da nossa região tóraco-abdominal aqui, e a gente consegue fazer mais 4 leitos em cada torre. São 5 torres, a gente consegue criar mais 20 leitos. Cada torre dessa ela tem saída de oxigênio, 4 saídas de oxigênio, 4 saídas de ar comprimido e de vácuo, além das tomadas. Então, se eu precisar, por exemplo, ligar um paciente, vamos pensar numa situação, que isso nunca aconteceu, mas vamos pensar numa situação de esdrúxula, de chegar vários pacientes entubados e a gente não ter onde colocar, a gente consegue colocar lá. Consegue colocar, inclusive, com ventilador nessas torres. Então, assim, em caráter de urgência, na sala de urgência de trauma, a gente consegue, em questão assim, de alguns minutos, uns 45 minutos, 1 hora, liberar os leitos e ainda criar mais 20. Sem falar do corredor. Vai ficar um pouco superlotado, concorda comigo? Um pouco superlotado, sim, mas isso caracteriza né, catástrofe. A catástrofe. A catástrofe, na verdade, seria a urgência isso, em né? saúde pública. Isso. A emergência em saúde pública. Isso. Caracteriza o que você está me dizendo. Então, você já me respondeu o que eu ia te perguntar. O que eu ia te perguntar é se as equipes são orientadas de imediato. Então, você me respondeu. Aí a gente tem um viés, né? Que é aquela questão de comodidade. Né? Infelizmente, quando eu falo nós, eu falo não só da equipe de enfermagem, eu falo da equipe médica, dos gestores, enfim, toda a rede de urgência e emergência. Nós nos preocupamos quando as coisas acontecem, né? Então, por exemplo, quando é que começou a se pensar em plano de catástrofe no João 23? Foi quando começou a vir a Copa das Confederações. Né? Aí a gente começou a pensar, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente tem um negócio que a gente mais ou menos pensa como que funciona, mas nós não estamos preparados. A gente não tem um protocolo no papel que todo mundo sabe como seguir. A gente não tem. A equipe não tem uma ação imediata. Isso. Então, assim, o que acontece? Quando as coisas acontecem, a gente vê as falhas e melhora. A hora que para, tipo, como aconteceu nas barragens aí, aconteceu, a gente ativou o plano, a gente viu onde é que eram as falhas, a gente corrigiu e depois a gente não fez mais nada. Por exemplo, quando que você foi treinada sobre o plano de catástrofe depois de uma catástrofe dessa? Não foi. A gente não tem uma educação continuada nisso. Então, o que eu ia te perguntar, as equipes passam por uma educação continuada? Você acabou de me responder que não. E eu ia te falar, por exemplo, próprio que não. Sim. Porque quando a gente teve aquele problema lá da Boate Kiss, nós tivemos um treinamento rápido, Sim. até de como, você lembra da Rejane? Sim. Da nossa colega de trabalho, Com certeza. ela vestiu, paramentou, desparamentou, né? Nós vamos chegar na parte agora do Covid, né? Também a gente teve, mas você acabou de me responder. Não temos, então, uma preparação de uma educação continuada constante. Não, essa é uma coisa que a gente tem que melhorar. Aí a próxima pergunta é, o plano de resposta do hospital é ativo? Ele funciona. Tipo assim, igual eu falei, tipo, para ele ser ativado, a gente tem que ter uma comunicação de algum órgão, né, no caso o SAMU, em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Então eles têm que comunicar, gente, olha, teve uma catástrofe que rompeu a barragem, a gente estima aí tinha mais ou menos 350 pessoas. Então pode ser que chegue aí um número muito grande de pacientes, inclusive via aérea, de helicóptero. Geralmente a gente é comunicado, né? Porque a gente está lá, a gente fica sabendo. A gente sempre, em todas as 6 situações em que esse plano foi ativado, nós fomos comunicados previamente. Deu tempo da gente preparar, né, a estrutura física. Nas correrias, mas preparar.
A gente preparou a equipe, preparou a estrutura física, liberou os pacientes que tinham que ser liberados, moveu inclusive outras unidades da rede FEMIG, de paciente que não precisava ficar no João 23, mas que poderia ir, por exemplo, para o Júlio Kubitschek, foi embora para o Júlio Kubitschek. Então, assim, o movimento que ocorre das equipes, né, da rede de urgência é muito legal, funciona de fato. Realmente, funciona mesmo. Só não mesmo. tem o treinamento, né? Infelizmente, a gente pode melhorar nisso. A gente pode melhorar muito nisso. Com certeza. As ações prestadas pela equipe é coordenada e orientada? Sim, de certa forma, sim. Né? É igual você falou, tipo, vai chegar paciente aí, então a gente já começa, quem está em dúvida, a gente começa a se movimentar. Né? Aquelas pessoas que já estão devidamente treinadas, que felizmente a gente tem pessoas que conhecem um protocolo lá no hospital, então essas pessoas ficam na linha de frente lá, movendo, e aquelas pessoas que não sabem como funciona, a gente reúne no cantinho, coordena, treina ali nos 15 minutinhos que a gente tenta começar a pegar os pacientes. Verdade, acontece mesmo. Então, assim, é coordenados. Até o coordenador chama a gente, leva lá no cantinho e isso, acontece mesmo. Se acontecer de noite, os coordenadores de todos os setores, do CTI, da urgência, tanto coordenador médico, psicologia, serviço social, enfermagem, todo mundo, na hora, vai para o hospital 23. Verdade. Entendeu? Eu tava de folga na última catástrofe que teve. Na verdade, eu tava de folga não, eu tava indo embora pra minha casa. Eu tinha acabado de sair e me ligaram, olha, teve uma catástrofe aí lá em Brumadinho, e assim, talvez seja necessário você voltar. Você tem condição de voltar se for necessário? Eu falei assim, não, meu celular tá ligado. Só me ligar, eu nem vou colocar no silencioso pra dormir. Se me ligar, eu volto. Verdade. Comunicou colegas que estariam de férias. Isso. Então, assim, com certeza. É bem coordenado nesse sentido. Com certeza. Eu vou aproveitar a deixa que você falou sobre o Júlio Kubitschek e vou te fazer a próxima pergunta. Como nós somos um hospital de trauma, de referência, as equipes são capacitadas a receber pacientes acometidos por doenças virais e bacterianas? Não. Não, a gente não é capacitado para isso. Igual você falou, a gente é referência em trauma, urgência e emergência. Eu sou traumatologista. Não estou falando que eu não sei lidar com isso. Mas assim... Mas nós temos o Júlia, né? A diferença entre uma assistência de excelência e não está nos detalhes. Tipo assim, eu sei detalhes sobre como tratar um paciente vítima de trauma. Né? Agora o paciente infeccioso, sei. Né, com um processo infeccioso. A gente sabe como lidar com isso, mas e os detalhes? Né? A gente sabe os EPIs de se colocar. A gente não pode reclamar que nós temos os EPIs, né? Então, assim, às vezes, igual foi muito falado na questão do Covid, a principal forma de transmissão está na hora de você desparamentar. Então, assim, quantas vezes você viu alguém desparamentar certo? Quem está acostumado a trabalhar com infectologia, super tranquilo. Mas a gente, às vezes, na correria lá, que a gente está acostumado, então, assim, fica falho esses detalhes, tanto de segurança para o paciente quanto de segurança para a equipe. Entendeu? Então, assim, a gente conseguiu adaptar a nossa realidade para isso? Conseguiu. Você viu que, tipo assim, com 2 dias eu tinha 20 leitos. 20 leitos de CTI se precisasse. Vamos chegar lá. Vamos só continuar na bacteriana. Que eu ia falar agora. O hospital, ele tem aquela sala de isolamento, aquela área de isolamento para as doenças virais e bacterianas? Então, é aquilo que eu falei. A gente só preocupa com alguma coisa quando ela acontece. Nós sabemos, a gente tem que mostrar isso também, né, gente? Tem que mostrar, isso mesmo. Quantas salas de isolamento a gente tem lá na urgência, de fato? Uma em frente ao uma. Né? E a gente recebe paciente com morador de rua com tuberculose com frequência. Com frequência. Né? E aí veio essa questão do Covid. O que a gente teve que fazer? Adaptar a nossa realidade. Agora você pode contar. Adaptar a nossa realidade. Né? A gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Né? A gente conseguiu ir com 2, 3 dias. Eu, particularmente, gostei muito daquela sala de medicação. E amo trabalhar lá. Achei, assim, sensacional. A maneira que se... Até desculpa de eu te atrapalhar. Mas a maneira que se fez, porque chega na triagem, é triado, ele não entra, ele volta, entra para aquela parte, tem a parte onde ele fica, esperando, aguardando, e tem a parte do setor da enfermagem. Eu achei a adaptação sensacional. Essa capacidade que a gente tem de adaptação. Então, assim, a gente adaptou.
se você me perguntar se a gente tem essa estrutura legal, E não. conseguimos um ambiente até grande, né, João? É. Quantas pessoas cabem ali? Nossa. Você mais ou menos olhou? Não, nem sei quantas pessoas cabem lá, cabe bastante gente. Né? Mas a gente adaptou. Ó, só marca, o dia que eu trabalhei, Rosângela, o dia que eu fiquei lá, eu fiquei com 25 pacientes lá. Muita coisa, né? É porque eu sou premiada, João, sou premiada. Mas eu coloquei 5 macas, coloquei tipo 8 cadeiras e não coloquei ninguém lá naquela minha salinha. Uhum. Porque lá tem uma maca que eu deixo separada para fazer os eletros, né? Uhum. Por causa da privacidade do paciente. Mas eu achei sensacional a sala que se fez adaptada ao Covid, especial para o Covid. Aí, assim, essas coisas têm que acontecer pra gente ver onde é que tá a falha. Então, com isso a gente aprende uma coisa, a gente é referência em trauma, mas não significa que a gente vai receber só trauma. A gente tem que ter uma estrutura para receber uma situação em caráter de emergência igual a essa, né? Então você pode me responder, quem que coordena, nesse caso, dessa sala que a gente comentou, que a gente adaptou a essa situação do Covid, quem que coordenou essa situação que necessitou? Sim, a gente tem um infectologista, inclusive ele é chefe da equipe clínica, da clínica médica do hospital, que é o Frederico, Dr. Frederico. Eu não sei o sobrenome dele, esqueci o sobrenome dele. A gente chama de Fred. De Fred, né? Ele coordenava isso, só que, assim, quem dava o parecer final sobre como que seria cada coisa, isso é muito legal, era nós da enfermagem. Olha, esse negócio não vai funcionar de jeito não, meu filho, pode mudar isso. Né? E ele acatava as nossas sugestões, não só de enfermeiro, de técnico e enfermeiro. Então, assim, isso foi bem legal. Então, foi uma coordenação conjunta da equipe, né? Mas quem estava à frente era o Fred. Ok. Mas acata totalmente a sugestão da enfermagem. Tudo que a gente fala, ele acata. Lógico que se a gente falar uma coisa que não é compatível com a realidade, não tem como. Mas, assim, na grande maioria das vezes, tudo que a gente falava, tudo que a gente questionava, ele era bem, assim, acessível e fazia, assim, na medida do possível, as nossas solicitações. Ok. O hospital, ele possui um plano próprio ou ele segue o plano de resposta a nível nacional? Não, a gente tem um plano próprio. Né? Esse plano ele foi escrito e foi impulsionado, igual eu falei, pela iminência de algum evento catastrófico na Copa das Confederações, né? E assim, foi criado em conjunto com o Marcelo Ribeiro, da Clínica Médica, ele que tomava frente disso na época, né? E os enfermeiros e a equipe, né, da enfermagem da urgência, a gente ajudou muito nesse quesito. Assim, não foi um trabalho fácil, a criação disso foi bem tumultuada, estava muito próximo da Copa das Confederações, quando começaram a preocupar. A gente não tinha nada escrito, a gente não tinha monitores multiparâmetros se realmente acontecesse alguma catástrofe. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem. Né? A gente tem. Não é muito, mas a gente tem. Né? Eles inclusive agora estão sendo usados, a maioria está sendo usada naquela sala do Covid, a sala 6. Né? Mas a gente tem. Né? É porque eles são bem caros, né? Muito caros. Esse plano ele ainda tem algumas falhas que precisam ser revistas, só que depois que o Marcelo saiu, assim, isso ficou um tanto quanto jogado. Acredito eu agora que com a nova gestão do serviço de urgência, que é Débora, Kênia, Bernardo, Aline, Maria Cláudia e a diretora de enfermagem, eu acho que esse plano ele vai ser retomado, né? Para a gente rever quais são essas fases e criar as melhorias pertinentes para isso. Né? Porque, assim, esse tipo de situação é uma coisa que não envolve somente a gente do Hospital João 23. Infelizmente, a gente precisa de cooperação de algumas outras unidades da rede FEMIG e, inclusive, melhorar a comunicação com os outros setores da rede de urgências, principalmente SAMU e Corpo de Bombeiro. Tipo, mas ele é único do João? É do João. Exclusivo do João. Exclusivo do João. E ele baseia de nível nacional? Sim, é baseado no nível nacional. Ok. E você lembra alguma parte específica dele que você pode citar? Ou... Não, mas basicamente ele diz como que a gente deve
como que nós devemos nos portar diante de uma comunicação de uma catástrofe. Sim. Que é aquilo que eu te falei. Então, tem um mapa conceitual lá que fala que, tipo, o que cada um tem que fazer, qual que é a responsabilidade do SAMU, qual que é a responsabilidade do Corpo de Bombeiro, do coordenador médico, do coordenador geral de enfermagem, entendeu? E assim, para a gente poder seguir uma linha de raciocínio e conseguir chegar num bem comum. Entendi. Na sua opinião, João, o Brasil, ele é um país capacitado e preparado para lidar com pandemias, surtos, endemias e outros agravos? Não. Também concordo com você. Não somos. Não é a nossa realidade, a gente vive assim num certo comodismo. A gente vê a gente lá mesmo, a gente é referência em trauma. Como é que alguém preocupou isso? A gente vive rotineiramente uma catástrofe lá no hospital. Você chegar lá agora, você vai ver que tá cheio. Catástrofe. O corredor lotado que a gente chega, dá vontade de voltar para trás. Tá cheio. Então, tipo assim, como é que a gente vai articular um negócio bem feito nesse tipo de situação? A rede de urgência no Brasil, no geral, não funciona muito bem. A comunicação entre as equipes, que é inclusive uma das vertentes da segurança do paciente, né? Ela não é efetiva. Isso é nítido como que funciona no João 23. O SAMU leva paciente o dia inteiro e não quer saber como é que está lá dentro. E se acontecer alguma coisa, né? E quer entrar. Vai entrar. E assim, quer entrar. E nós temos que dar um jeito. E os pacientes que pulam, João? E os pacientes que a gente está na triagem, eles até pulam? Pois é, então assim... Que entra gritando e que não quer saber, que eu já vi acontecer várias vezes? Nós não estamos preparados. Assim, tem muita coisa para melhorar, muita coisa, até quando eu falo muita coisa mesmo. Como é que você vê as ações das secretarias que nós citamos, no caso do nosso trabalho, que é uma ramificação muito grande, que eu considero até como um guarda-chuva, né, das várias secretarias? Como é que você vê as ações dessas secretarias e dos ministérios? Uma pergunta complexa, hein? Assim, é o que eu falei, falta gestão. Né? A gente conhece a iminência de catástrofes no dia a dia e, assim, no geral, ninguém preocupa. Quando eu falo ninguém, inclui secretaria, né? A gestão. Inclui o governo em si, inclui as esferas. Inclui tudo. As esferas, a rede de urgência aqui, nossa, da região de Belo Horizonte, ela nesse quesito ainda tem que melhorar muito em termos de gestão. A gente não preocupa muito. Tanto é que, quando é a última vez que se pensou nessa questão de catástrofe foi quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho, né? E pensou-se naquele dia, porque depois que passou. Tem várias outras aí e tá todo mundo entendeu? Parar. E aí, qual que é a conclusão que a gente tira com isso? Que vai acontecer, isso não tem como, né? A gente não consegue prever quando, mas vai acontecer uma catástrofe. Quando acontecer, a gente vai articular da mesma forma que sempre foi. Tipo assim, quem sabe, quem não sabe, treina lá uns 15 minutinhos, o certo seria, aconteceu, todo mundo tem que estar, né? Preparado para isso. Tipo, teve uma época que eles fizeram um negócio muito bem feito, só que a equipe assistencial, no geral, reclamou, não sei se você lembra disso, tipo, era frequente eles comunicarem, tá vindo um helicóptero aí com simulação de catástrofe, deve vir aí uns 5 helicópteros, cada helicóptero deve vir 2 vítimas, sem contar nas ambulâncias, que a gente não sabe quantas ambulâncias vão vir com pessoas todas maquiadas, tudo bonitinho, né? E a equipe simplesmente cansou, reclama e não atende. Seria uma simulação, né? Eu acho que com isso tudo os gestores falam assim, desanimam, né? Entendi. Então assim, acho que falta gestão. Então, João, agora, para você descansar, dê sua opinião pessoal para melhor entendimento das emergências na saúde pública. Não entendi a pergunta. Dê sua opinião pessoal para melhor entendimento das emergências na saúde pública. Você quer que eu fale sobre emergência em saúde pública, é isso? Como que você acha que a gente pode entender melhor a saúde pública? Ou até aceitar melhor a saúde pública nossa? Nossa.
difícil? Se for, tudo bem. Não sei. Não tem problema. Desculpa, não sei responder isso. Não tem problema, a gente para e corta esse pedacinho. Ok. Ô, João, muito obrigada, tá? Nada. Valeu com força. Obrigada, viu, turma?